Olá, queridos amigos telespectadores do programa Eclésia. Estamos começando para todo o Brasil mais uma edição do nosso programa. O programa Eclésia é um programa de história da igreja, é um programa de catequese, é um programa que a gente comenta e conversa sobre as diversas belezas e riquezas da nossa fé católica. E olha, e se há uma fé que é muito rica e bela, é a nossa fé católica, viu? Quanta coisa boa que a gente tem para conversar e para aprender. Ao longo desses anos, já tratamos sobre muitos assuntos e a gente tem a impressão que a gente ainda nem começou, de tanta coisa boa que tem para a gente conversar e para a gente aprender e aprofundar. Hoje, no programa Eclésia dessa noite, vamos falar sobre os carismas na vida consagrada, né? Existem diversos carismas na igreja, entre as ordens religiosas, entre a vida religiosa como um todo, masculino e feminino. Você sabe qual que é a congregação ou a ordem religiosa mais numerosa entre os homens, né? E no ramo feminino, né? Você tem ideia de qual é a congregação que tem mais religiosas no mundo todo? A gente vai falar também sobre isso no programa dessa noite, programa de hoje. E quem está aqui ao meu lado é o Padre Guido Montinelli, na qual eu dou as boas-vindas nesse momento. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Diácono Érico. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Como sempre, o meu abraço fraterno para cada um de vocês e as vossas queridas famílias. Estamos aqui para transmitir não somente a verdade, mas ao mesmo tempo a alegria, o entusiasmo e o renovado fervor. Uma frase muito comum que o saudoso Papa, hoje santo, João Paulo II, pronunciava frequentemente. Porque a igreja é formada por flores, digamos assim, uma mais perfumada do que a outra, né? Quer fazer uma referência exatamente aos institutos religiosos masculinos e femininos, cada um com o seu carisma, cada um com uma finalidade, cada um com um serviço, seja na vida ativa como também na vida contemplativa, e todos que honram e prestigiam a igreja no mundo inteiro. Muito bem, Padre Guido. Nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, né? Porque geralmente quando a gente vai tratar de um assunto, quando a gente vai combinar uma pauta, a gente troca uma ideia antes, né? A gente troca e-mails, correspondências, envolve aqui o pessoal da nossa equipe que trabalha conosco no programa Eclésia, né? Para que a gente possa preparar o melhor conteúdo possível em cada edição do programa aqui. E o Padre Guido estava me dizendo aqui de um documento, né, importante do Concílio Vaticano II, na qual foi o norte da nossa conversa aqui de hoje, da nossa pauta, que vai nortear inclusive a nossa conversa de hoje. Que documento é esse, Padre Guido? É um documento com o título em língua latina Perfecte Caritatis, isto é, do amor perfeito. É um documento tirado dos documentos oficiais do Concílio Ecumênico Vaticano II. Certo. E no capítulo 7 é um documento que diz respeito à vida consagrada, Diácono Érico. E no capítulo 7 afirma o seguinte: os institutos religiosos na igreja são muitos e variados, cada um com a sua índole própria, mas a todos contribuem com sua própria vocação a tal dom feito pelo Espírito, por meio de pessoas de destaque, homens e mulheres, é aprovado de modo autêntico pela Sagrada Hierarquia. Por isso, nós notamos que cada um de nós manifesta um seu caráter particular. E é tão bom ver esta variedade de caráter. Notamos isso até dentro da nossa mesma família. Né? Cada um tem um gosto, certo? E sobre os gostos não se pode discutir, cada um tem a sua preferência, verdade, né? No modo de ver as coisas. Se está o televisor ligado, talvez alguém gostaria de assistir a um capítulo da novela, mas se tem um nome, sabe que naquela hora tem um jogo de futebol, estaria mais interessado em acompanhar o jogo, etc. Né? Se tem uma criança, não vê a hora que começam os desenhos animados. Isto é aquela variedade até dos gostos, de um prazer, mas se manifesta também na vida, não como lazer, mas como uma profissão. Isso que é a riqueza belíssima. Porque, como nós notaremos durante este nosso programa, até hoje nascem novas congregações. E como também temos que louvar a Deus pela sequência de congregações antiquíssimas que até hoje
nunca acabaram. Isto é, sempre se multiplicaram no mundo e continuam, inclusive, apresentando santos e santas e manifestando como aquele o caminho certo para realizar um ideal de vida. Você pode fazer uma estimativa para a gente, Padre Guido, né? Entre as comunidades masculinas e as femininas, quantas congregações, em média, ordens e congregações? Quando a gente fala congregações, a gente, para resumir aqui, estamos falando das duas, né? Ordem e congregação. Quanto em média tem, Padre Guido? Certo. O diácono Eric, de aprovação definitiva da Santa Sé, atualmente nós estamos com 150 congregações masculinas e um pouco mais de 800 congregações femininas. Masculina, 150 mais ou menos, né, Padre Guido? Um pouquinho mais, talvez. Sim. Tá. Exato. Porém, tem também várias outras congregações que ainda não têm a aprovação definitiva. Estão a caminho. Exato. Né? Por exemplo, algumas semanas atrás, o diácono Eric, aqui no Louvemos ao Senhor, se apresentou uma congregação masculina dos padres salvistas. Certo. Uma congregação que nasceu não muitos anos atrás aqui no Brasil. Ainda tem a aprovação da igreja, claro, do bispo, mas não ainda total e definitiva da parte do Vaticano. Porque quando nasce é um processo, não é isso, Sim, Padre Guido? Tem um caminho, não digo a palavra burocrático, mas necessário que se faz para ter a aprovação, primeiro a nível de diocese, e da parte do bispo, da diocese, e depois da parte do Santo Padre, o Papa. Então, cerca de 150, um pouco mais, entre os homens, 150 congregações e ordens masculinas, e 800 femininas. Sim. Aliás, eu falei aqui entre ordem e congregação. Qual que é a diferença entre ordem e congregação, Padre Guido? Congregação, como diz a mesma palavra, congrega, une, vida comunitária obrigatória, etc., ao passo que nas ordens, antigas ordens religiosas, nem sempre tem aquela característica, digamos assim, de uma vida comunitária com tantos momentos por dia, é mais um pouquinho da vida contemplativa, onde talvez até o encontro de um com o outro é limitado somente a pouquíssimos, ou até mais de alguns momentos por dia, mas pelo restante reina aquele silêncio de contemplação, cada um dentro da sua cela, e tantas vezes com encontros de oração e de adoração noturnos, até nas horas que a natureza descansa, nós notamos a voz, o hino dos monges e das monjas que fazem isso. Por exemplo, a ordem dos camaldulenses, dos trapistas, dos cistercenses, que consagram todas as noites 4 horas. Das 10 horas da noite até as 2 horas de madrugada, louvando a Deus. Olha, que são ordens. É uma disciplina rigorosa. Muito rigorosa. Precisa que uma pessoa tenha mesmo, como se diz, a vocação, porque é extraordinário como doação de si mesmo para a glória de Deus, né? Mas requer também um estilo de vida que não é de todos. Portanto, nós ficamos somente apreciando e valorizando também essas pessoas. E olha só, diácono Eric, não damos conta na história da igreja de conhecer santos e santas que pertenciam a estas ordens. Isso é verdade, Padre. É uma riqueza que não tem fim, né? Se a gente fosse fazer a lista aqui, não daria tempo certamente num programa só, né? Ô, Padre Guido, eu disse aqui no começo do programa, daqui a pouquinho, quero voltar nessa questão com o senhor, para o senhor explicar para a gente quais são as mais numerosas, né? Entre os homens, né? Entre o ramo masculino e o ramo feminino, quais são as ordens e as congregações mais numerosas. Daqui a pouquinho a gente volta nisso. Mas antes, Padre Guido, queria que o senhor falasse um detalhe para a gente, assim, a maioria das congregações e das ordens religiosas professam os 3 votos, né? Sim. Quais são esses 3 votos? Certo. E por que em algumas ocasiões entra um 4º voto? Explica isso para a gente. Exato. Bom, prezados amigos, obrigado por esta pergunta, diácono Eric. Os 3 votos que caracterizam a consagração da vida dentro de uma congregação ou de uma ordem são o voto de pobreza, castidade
e obediência. São os 3 votos que caracterizam a vida religiosa. Agora, vários fundadores e fundadoras fizeram questão de acrescentar como característica peculiar e específica daquela congregação um 4º voto. Para entender, este 4º voto realiza o ideal de uma congregação. Por exemplo, nós sabemos que existem os padres, por exemplo, passionistas. Eles têm o 4º voto da pregação da paixão e da morte de Jesus. Quer dizer, esse quarto voto geralmente está relacionado ao próprio carisma. É relacionado ao próprio carisma. Certo. Eu pertenço à congregação dos padres rogacionistas e também o fundador da minha congregação, que é Santo Aníbal Maria de França, determinou um 4º voto, que é exatamente a oração e o zelo para conquistar vocações a serviço de Deus, não somente na congregação, mas a serviço da igreja inteira. Notamos também os padres jesuítas. Olha, o nosso padre Eduardo, que é um jesuíta, o Papa Francisco. Papa também, que tem um 4º voto das missões. Interessante na história do Brasil, nos navios de Pedro Álvares Cabral, além de ter marinheiros, exploradores, que iam à procura do novo mundo, havia também missionários que desembarcaram no Brasil, missionários jesuítas, e que nunca mais voltaram para lá. Então, olha só, temos São Camilo de Leles, fundador dos padres camilianos, que tinha uma grande ternura para com as pessoas doentes, diácono Eric, né? Eles têm um voto de assistência específica aos doentes, mesmo aqueles que apresentam uma situação muito delicada, digamos assim, e difícil. Aliás, além dos filhos de São Camilo de Leles, Padre Guido, tem muitas congregações que cuidam de doentes, né? Muitas. Tanto no masculino quanto no ramo feminino, né? Sim. E se repete exatamente no campo masculino e feminino também, né? O padre Sorionita de São Luís Orione, que tem um 4º voto de fidelidade ao Papa. Olha como é importante, gente, manifestar publicamente todo o apego, a submissão e a humildade, mas também a alegria de estar ao lado do Papa e de compartilhar a difícil jornada que o Papa tem na sua frente diariamente, dando todo o apoio, sobretudo o apoio espiritual com a oração. São características de tantas congregações religiosas que não constituem, presta bem atenção agora, um caminho paralelo, mas é um serviço integrante dentro da igreja, porque visa alcançar o mesmo objetivo, qual? A salvação de todas as pessoas que existem no mundo. Por isso recebem as congregações todo o apoio das autoridades eclesiásticas, porque levam exatamente a santificar os seus membros e, através desta ação, santificar também tantas pessoas que abrangem o mesmo carisma. É aí que nós entramos na grande riqueza da igreja, diácono Eric, porque o carisma não é somente vivido pelos membros que fazem os 4 votos, mas também pelos leigos. Famílias, né? Nós chamamos às vezes de ordem terceira, se falamos, por exemplo, né, de Nossa Senhora do Carmo, né, dos carmelitas, etc. Né? Ou nós chamamos da minha congregação a família do rogate. Rogate é uma palavra em língua latina, que significa rezai, porque Jesus disse, a messa é muita, os operários são poucos, rogai ao dono da messa. A palavra rogai, em língua latina rogate, atingimos também os leigos.
da grande família do Rogate, que compartilham o nosso mesmo carisma. Aí tem também a religiosa, tem as leigas consagradas, que nós chamamos de missionárias rogacionistas. Por isso é uma bela riqueza também que estamos oferecendo, porque estamos encarando aquele que é o problema mais grave e mais delicado da igreja, que é exatamente a falta de vocações. É verdade. Ô, Padre Guido, olha, só pelos exemplos que o senhor deu aí já no começo da nossa conversa, né? São Camilo de Leles, né? Santo Inácio de Loyola, o próprio São Luís Orione, né? O Santo Aníbal Maria de França. Quer dizer, ao dar esses exemplos que o senhor estava comentando aí sobre o quarto voto, sobre os carismas, a gente já percebe de cara a tamanha riqueza quando a gente está tratando desse assunto das ordens religiosas e das congregações. Um santo mais maravilhoso que o outro, cada um fazendo colaboração para o seu tempo. Mas eu faço uma pergunta para o senhor assim, olha, nós sabemos também que na história da igreja, né, tivemos momentos difíceis, né, cismas, por exemplo. Cisma é quando um católico rompe com a autoridade do Papa, não quer mais seguir o que o Papa está ensinando, ou não está mais em comunhão com o Papa, né? Ou até mesmo heresias, né? A gente já falou diversas vezes aqui no programa Eclésia sobre heresia. Heresia é quando se toma apenas uma parte, né? Rouba uma parte, solapara uma parte. Ao contrário do todo, a fé católica, que é católica, é toda, é completa, é universal. E heresia é escolher apenas uma parte, né, em detrimento do todo, contrário do todo. Quer dizer, a pergunta que eu faço é essa, Padre Guido. Será que houve na história da igreja alguém que estava bem intencionado, que achou que estava, por exemplo, fundando um novo carisma na igreja, mas errou o alvo e acabou virando um problema desses, como um cisma ou heresia? Diácono Eric, infelizmente sim. Nós tivemos um primeiro milênio onde já tinha algumas heresias, mas o momento mais delicado foi um século, o século XVI, que se tornou famoso na história, sempre, digamos assim, para a glória de Deus, porque gerou novas ordens e novas congregações, mas que sopraram muitos ventos contrários, sobretudo porque nasceram as grandes religiões protestantes, no luteranismo, calvinismo, anglicanismo e tantas outras. E foi necessário, inclusive para a igreja, sentar, como se diz na gíria, e conversar abertamente no que estava acontecendo. Se realizou no século XVI o famoso Concílio de Trento, no ano 1545, iniciou e terminou sem parar somente 18 anos depois, ano 1563. Havia, sinceramente, não digo a palavra bagunça, que é uma palavra um pouco vulgar, mas muita confusão. Certo. Também dentro da mesma igreja, e talvez havia pessoas que não estavam na altura. E depois, interesses pessoais, até era vista a igreja como, por alguns, como um estado diferente, e, portanto, nas mãos do poder de famílias nobres, etc., um dado até muito pesado, e que é bom respeitar a história, mesmo que, infelizmente, lamentamos. Padre Guido é italiano, bem naquela época, somente na Itália, tinha 5 papas ao mesmo tempo. Quer dizer, veja só que confusão, uma né? coisa muito complicada, né, muito Padre Guido? complicada. Uma confusão mesmo. É uma das primeiras coisas que o concílio fez, acabou com os 5 papas, não reconhecendo a eleição como legítima, e durante os 18 anos do Concílio de Trento, tivemos 4 papas. E só lembrando, Padre Guido, que justamente Martinho Lutero, né, que é o início, né, de todo esse problema, né, hoje em dia tem muita gente que não está usando nem a expressão mais reforma protestante, e sim revolução protestante, porque na verdade não reformou a igreja, né? Separou. Então não acho tão ruim essa expressão revolução protestante. Mas o próprio Martinho Lutero, Padre Guido, ele pertencia a uma dessas congregações religiosas, né? E não somente diácono, era um monge regular de Santo Agostinho. Quer dizer, uma ordem maravilhosa. Sim, e inteligentíssimo, professor de universidade também, né? E
E podemos hoje, a distância de 500 anos, afirmar que aquela cisão que se criou com a Igreja Católica, na época da Reforma Protestante, hoje a distância é bem menor, graças ao diálogo, graças ao ecumenismo e, sobretudo, graças também ao retorno de tantos elementos, tantas pessoas que faziam parte, né, e que estão percebendo que tudo que essas crianças que se criou era desnecessária. E vale sempre aquela expressão usada pelo saudoso Papa, hoje santo, Paulo VI, quando ele visitou a Terra Santa e deu um abraço ao Atenágoras, a patriarca Atenágoras soltou aquela frase famosa: o que nos une é muito mais do que nos separa. Isso é verdade, isso é verdade. Esta frase também, e vamos dizê-lo quando se fala dos irmãos luteranos, até no dia de hoje, que inclusive entre as coisas que compartilham muito conosco, o amor para com Nossa Senhora. Não, é claro que o diálogo é sempre bem-vindo, né, Padre Guido? Certo. Nós queremos, obviamente, somos cristãos, queremos paz, né? E se Deus quiser, um dia, quem sabe, voltaremos um só rebanho, um só pastor, né? Como é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, né, Padre Guido? Perfeito. Padre Guido, só já que a gente entrou aqui, só para lembrar, os jesuítas, por exemplo, têm uma colaboração extraordinária no que diz respeito à ciência, especialmente na astronomia. Se a gente lembrar que o primeiro observatório astronômico do mundo é o Observatório do Vaticano, e os jesuítas, por tradição, cuidam desse observatório, sim, quer dizer, muita coisa mesmo já colaboraram para a Igreja. A ponto, por exemplo, Padre Guido, de nomear até descobertas na própria Lua? Sim, é interessante, gente, um estudo detalhado, né, do satélite da Terra, Lua, apresenta vários montes. E o nome que foi dado aos montes da Lua são nomes de padres jesuítas cientistas. À medida que eles foram estudando, observando, sim, deram o próprio nome para aquela cratera ou monte, né, como a gente chama na Lua. Exato, é interessante este pormenor. E por tradição, como o diácono acabou de dizer, são os jesuítas que cuidam do observatório astronômico, que está colocado no Monte Mare, ao lado do Vaticano, né? E é o mais famoso no mundo, além de ser um dos mais antigos. Né? Ô, Padre Guido, já emendando aqui para a gente continuar depois, tem muita coisa legal para a gente falar hoje no programa ainda. Sim. Então, do ponto de vista da educação, a gente pode dizer, né, que a educação como um todo, não estou dizendo só da educação religiosa, não. Estou dizendo da educação como um todo, a organização das escolas, das universidades, elas nasceram nesse ambiente de vida religiosa? Sim, podemos dizer que a contribuição que, sobretudo, as ordens antigas, constituídas pela Igreja, a contribuição que deram ao mundo científico, até hoje continua dando os bons frutos. Por exemplo, graças aos religiosos chamados copistas. Não existia a gráfica naquela época e, portanto, os volumes eram copiados letra por letra. Inclusive, até hoje, em várias abadias da Europa, nós encontramos atrás do altar o coro, onde se reuniam os monges para louvar a Deus com as laudes, com as vésperas. E havia somente um livro, não exagero, deste tamanho, ou até maior ainda, aberto na frente de todos, e todos olhavam só naquele livro para cantar com a melodia gregoriana. Se a gente pensar na dificuldade que era para fazer um desses livros, justifica séculos e séculos atrás isso, né, Padre Guido? Exato, né? E depois, não esqueçamos também a contribuição didática destes monges em todos os campos, teológico, filosófico, quando se fala de Nossa Senhora, até para as ciências da botânica, por exemplo. Até hoje tem muitos mosteiros de clausura que trabalham com ervas destinadas para a medicina. Entende? Também isso. E vale lembrar que o pai da botânica, né, o pai da genética como um todo, é o padre Gregor Mendel.
né? Um sacerdote que começou a fazer experiências Sim. simples ali no jardim do mosteiro e acabou desenvolvendo depois, deu pontapé inicial para estudos que até hoje está de pé, né, Padre? Exato. No campo também dos remédios, portanto, da música. Também os principais músicos, lembramos o meu xará, por exemplo, Guido de Arezzo. Eu sei que o senhor fala sempre isso, porque além de ser seu xará, o Padre Guido também é músico. Vocês já viram o Padre Guido tocando piano aqui no programa Eclésia em muitas ocasiões. Aliás, Padre Guido, faz tempo que o senhor não toca, hein? Dia desse o senhor podia trazer o piano de novo aqui para fazer uma música pra gente, né? Na verdade, ontem toquei piano, ontem também. Dedico sempre um tempinho diariamente, porque, digamos assim, tive a possibilidade de Diácono Eric de me formar em piano clássico. E o piano clássico requer uma dinâmica dos dedos que não posso ficar uma semana sem tocar. Faz muito bem. Tem que treinar bastante todos os dias. Aliás, já dou uma dica aqui para os nossos amigos telespectadores, né? No Instagram, né, do programa Eclésia, se você não segue o Instagram do programa Eclésia, está aqui o endereço. Né? Não deixe de seguir o Instagram do programa Eclésia. De vez em quando a gente coloca um videozinho do Padre Guido tocando piano lá no Instagram do programa Eclésia. Dá uma olhada lá no nosso Instagram, que a gente sempre coloca alguma coisa do Padre Guido mostrando o seu talento também no piano. Padre Guido, eu sempre que o senhor passa por esse assunto, eu sempre acabo sendo repetitivo, mas eu acho que vale a pena. O senhor falou do seu xará, o Guido d'Arezzo, né? Que é um sacerdote que organizou as notas musicais. Sim. E o senhor já explicou pra gente aqui em outras ocasiões que ele organizou as notas musicais a partir de um trecho da liturgia das horas. Então a nota que a gente conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que enfim, que são, eu repeti o Dó aqui, né? Mas as 7 notas musicais, quem organizou foi ele. Isso espalhou para o mundo todo. O senhor se lembra, eu gosto muito que o senhor repete isso, o senhor se lembra do texto, Padre Guido? Peguei o senhor aqui sem combinar, mas o senhor se lembra do texto de onde ele tirou essa ideia das notas musicais? Sim. No hino das vésperas da solenidade de São João Batista, isto é, no dia 24 de junho, este Guido de Arezzo, sacerdote, músico, ele notou que a melodia se apresentava a cada estrofe com uma nota mais alta. E ele fez questão de pegar as primeiras letras, certo? E formulou aquela que é a escala musical, né? Antigamente o Dó chamava-se Ut, era Ut. E, inclusive para nós aqui no Brasil, como também eu sou italiano e falamos Dó. Mas se nós vamos na Alemanha, até hoje é Ut. Lá manteve o original. Sim, Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ut. Então, isso também faz parte do texto da onde ele retirou, lá na liturgia das horas? O texto é em língua latina. É o seguinte: Ut queant laxis, re sonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solvet polluti, labii reatum, sante Ioannes, S.I. Quer dizer, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó está aí. Daí está aí exatamente a escala musical, né? Sacerdote que fez isso. Olha que a ciência tem que tirar o chapéu para tantas pessoas, até do clero, que contribuíram para a arte, para as várias dinâmicas da vida. Caso prático, quem foi que fundou a Fiat de Turim? Um padre. Foi um padre, gente, que começou a fazer o trabalho de corrente, digamos, dentro de uma das oficinas, dando trabalho já a 50 famílias. Foi um sacerdote, quem diria? Quer dizer, quando a gente entra nesse assunto, a gente vai embora. Mas tem tudo a ver com o que a gente está conversando, porque quase tudo aconteceu dentro dos mosteiros. Sim. Né? Obviamente, entre o clero diocesano também estava presente essa mesma riqueza. Mas o que a gente está falando da vida religiosa, isso está muito presente nessa discussão com a ciência, com a criação de diversas coisas interessantes. Agora, Padre Guido, para a gente aproveitar o nosso tempo, senão o nosso amigo telespectador
pode ficar bravo com a gente, que eu prometi aqui que o senhor ia dizer das ordens religiosas mais numerosas entre as femininas e as masculinas. Vamos começar com as femininas, Padre Guido. O senhor poderia para a gente, assim, em poucas palavras, não precisa ser preciso não, viu, Padre Guido? Uma estimativa, mais ou menos, das mais numerosas. Certo, e de acordo com o documento oficial do Vaticano, que não é publicado ano por ano, mas o último documento é de 2017. Certo. As estatísticas são as seguintes: a congregação religiosa de vida ativa mais numerosa, hoje feminina, é constituída pelas irmãs chamadas Irmãs e Filhas de Maria Auxiliadora, ou salesianas. Né? Também foi Dom Bosco que fundou? Foi fundado por Dom Bosco. Tá. Atualmente com 14 mil religiosas espalhadas no mundo inteiro. As Filhas de Maria Auxiliadora, nós falamos há pouco do papel da educação, está aí um exemplo. Né? Elas trabalham também com educação, né? Tantas religiosas que trabalham com educação, aqui mais uma. Mais uma, exato. Inclusive o carisma da juventude é o carisma dos salesianos e das salesianas, o filho de Maria Auxiliadora. Então, né? em primeiro lugar, entre o ramo feminino, as mais numerosas, as Filhas de Maria Auxiliadora. Exato. Logo em seguida, vêm as monjas carmelitas descalças, com mais de 9 mil religiosas. E aqui passamos, digamos assim, a um outro setor. Acabamos de falar das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora como vida ativa. Certo. E agora nós estamos entrando no claustro, isto é, no mosteiro de vida contemplativa. É a congregação, a ordem que pertenceu a Santa Teresinha do Menino Jesus, né, Padre Guido? Perfeito, sim, exato. E continua a gente, a título de curiosidade, somente aqui no Brasil temos mais de 80 mosteiros. Nossa, bastante, hein, Padre Guido? O senhor falou agora há pouco, qual é o número total das carmelitas descalças no mundo? 9 mil. 9 mil, tá. 9 mil. Segundo lugar, então, são elas. São elas, tá. Exato. As religiosas claretianas ficam no terceiro lugar hoje, com mais de 7 mil religiosas. Santo Antônio Maria Claret, que fundou, né? Exato. 7 mil religiosas claretianas? Sim. Também muito numerosas, hein, Padre Guido? Exato. Né? Destacamos também as irmãs que assimilaram o carisma dos franciscanos e dos beneditinos, com várias ramificações atuantes na vida contemplativa e ativa também. Isto significa que o carisma pode ser visto debaixo de várias óticas. Eu lembro, por exemplo, o diácono Eri, 16 anos atrás, quando marquei pela primeira vez a presença aqui nesse estúdio da Rede Século XXI, quem operava com as câmaras eram religiosas. Ah, é verdade, já trabalharam aqui conosco. Exato, era religiosa do carmelitas, mas carmelita de vida ativa. Olha só, são ramificações, vivem no mesmo carisma, mas adaptado a uma vida ativa de serviço. Quer dizer, quando a gente olha essas ramificações, como o senhor deu exemplo aqui, entre os franciscanos, os beneditinos, a coisa vai longe, né, Padre Guido? Sim, é um grande motivo de grande alegria, porque é uma riqueza extraordinária. É uma extraordinária que se dá pegar um carisma de um santo e encaixá-lo também dentro de uma congregação. Eu tenho o hábito, diácono Eric, de assessorar muitos retiros para religiosas. Né? Daqui a 2 semanas tenho mais um, inclusive. Quando aceito, eu sempre peço emprestado o livro das constituições daquela congregação para me interar mais com o carisma, exatamente. E tantas vezes eu fico até surpreso, porque noto que um determinado carisma não fica dentro de uma congregação só, mas não vou dizer a palavra copiado ou imitado, mas é assimilado também. Por exemplo, um caso prático, na congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, como disse o mesmo título, escolares significa ter o carisma da escola. São fundadas por uma religiosa que é beata, Madre Teresa de Jesus Gerhardinger, da Alemanha. Certo. No capítulo da vida comunitária desta congregação, tem este artigo de Santo Agostinho, olha bem. Na vida comunitária, Santo Agostinho escreveu: o momento mais belo do meu dia a dia
e quando conto uma piada vejo todo mundo rir. Colocaram esta frase nas Constituições. Interessante. Mas muito bello, porque faz parte de uma família, a família se manifesta com a alegria, com o sorriso, com a boa vontade de servir, de sentir-se realizado e contente. É uma frase de Santo Agostinho. Que bonito isso. Muito bonito. É uma bela riqueza também. Parabéns até para que teve esta santa que teve a brilhante ideia de colocar esta frase dentro das Constituições. Padre Guido, o senhor falou então no começo do programa que entre o ramo feminino da vida religiosa, né, das congregações e ordens, são mais de 800. Nós falamos aqui de 3 ou 4 das mais numerosas. Mas se a gente for somar todas, acho que é difícil até de saber quantas religiosas tem no mundo, né? Olha, falamos entre nós, diz que uma das coisas que nem o Divino Espírito Santo sabe de quantas são as religiosas. Mas, gente, mas não vamos colocar limites para Deus. Aliás, ficamos contentes de não nem saber o número certo, porque Deus continuará despertando vocações. E talvez nem nasceu hoje, neste momento, aquela pessoa que fundará mais congregações e que será aprovada para a igreja e que dará à mesma igreja santos e santas. O Espírito Santo inspira, né? De acordo com o tempo, o período que a igreja está vivendo, essas vocações. Isso é bonito, né? Exato. Ô, Padre Guido, e do ramo masculino, então? Quem são as mais numerosas? Certo, opa. Já estou percebendo atrás de nós a presença do Padre Eduardo, né? Porque o Padre Eduardo é um jesuíta e a ordem dos jesuítas ocupa o primeiro lugar no campo masculino, certo? Atualmente com 16 mil membros, sendo 11 mil sacerdotes e os demais são religiosos professos. Aproximadamente 16 mil membros, arredondando aqui, né, Padre Guido? Sendo que desses 16 mil, 11 mil sacerdotes. Exato, e com um pormenor, Diácono Eric, que nos deixa sinceramente comovidos. Se nós fôssemos jesuítas, como o Padre Eduardo, diariamente eles têm um missal próprio, porque não passa dia do ano que não tem um santo ou uma santa. Muitos santos, né? É o mesmo fenômeno também para as religiosas do Carmelo. Ela tem o seu missal próprio diariamente. Mas quantos santos, quantas santas, minha gente, que assimilam este carisma e o vivem, né, na sua prática cotidiana, né? Portanto, os jesuítas são 16 mil. Primeiro lugar, então, entre os homens do ramo masculino, os jesuítas, né? Exato. Companhia de Jesus, lembrando, né? Companhia de Jesus. E esta ordem nasceu logo após do Concílio de Trento. É o chamado fruto da Contra-Reforma, né? Exato. Nasceu na Semana da Caridade, os jesuítas, né, com a grande missão de evangelizar o mundo inteiro. Portanto, com uma obediência, digamos assim, muito rigorosa, e que até hoje, porém, continua apresentando à Igreja muitos modelos de santidade. A gente já falou sobre diversos deles aqui, né? Francisco Xavier, o próprio Inácio de Loyola, o fundador. Luiz Gonzaga também. O padroeiro da juventude, né? Muito bonito. Anchieta, companhia, sim, o apóstolo do Brasil, quer dizer, Padre Manuel da Nóbrega, Pedro Fabro, a lista realmente é imensa. A gente, inclusive, quero lembrar aqui os nossos amigos telespectadores que a gente dedicou um programa exclusivo sobre os jesuítas. Esse programa está disponível lá no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia. Se você clicar em vídeos, abra a nossa lista de programas lá, né? Um deles justamente sobre os jesuítas. Mas vamos lá, Padre Guido, em primeiro lugar os jesuítas. E em segundo lugar? Em segundo lugar vem os padres salesianos, fundados por Dom Bosco. Olha só os salesianos. Exato, né? São mais de 15 mil membros, né? Sendo mais de 10 mil deles são sacerdotes. Um número também impressionante, hein, Padre Guido? E olha, Dom Bosco teve esta audácia, digamos assim, extraordinária, movido pelo Espírito Santo, de dar uma grande ajuda à Igreja com esta família religiosa. Mais de 15 mil membros, sendo cerca de 10 mil sacerdotes. Em segundo lugar estão os salesianos. Os salesianos, exato, os salesianos de Dom Bosco, né? Ô, Padre Guido, eu sei que todo mundo já sabe disso, mas não custa nada lembrar aqui. Sim. Por que o nome é salesiano de Dom Bosco? Por que eles chamam salesianos? Porque Dom Bosco era particularmente devoto de São Francisco de Sales.
e da palavra Sales é uma cidade, e da palavra Sales vieram os salesianos, né? E também mostra como o apego da imitação de um outro santo obrigou Dom Bosco a seguir a maneira de agir. Portanto, impostou a sua congregação num serviço ativo, tendo como objetivo a educação de crianças desamparadas de uma maneira especial, e para alcançar este objetivo, sob a proteção de São Francisco de Sales, ele trabalhou com uma vontade firme, até o ponto que conseguiu comover também as autoridades da época a sensibilizar-se diante do problema de uma criança abandonada, etc. O centro foi lá em Turim, na Itália, sim, né? Sim, Turim, exatamente, né? E vejam só, Dom Bosco é santo. Quem pegou o lugar de Dom Bosco? Dom Rua, é beato. Um dos meninos de Dom Bosco, Domingo Sávio, já é santo. A cofundadora das filhas de Nossa Senhora Auxiliadora, Madre Mazzarello, santo também. Olha, gente, que bom saber isso, né? Inclusive, na minha cidadezinha perto de Milão, domingo passado, foi dado a entrada oficial ao processo diocesano para a beatificação de mais um sacerdote salesiano também. A lista de santidade não para. Nossa! Eu ainda quero que o senhor comente em terceiro lugar qual é o mais. Mas Sim. Antes disso, uma outra curiosidade, já que o senhor está aqui, é italiano, a gente está falando disso tudo. Por que Dom Bosco é chamado de Dom Bosco? Já que no Brasil a gente acostuma chamar de Dom só os bispos. Exato. Na Itália, quando um sacerdote pertence à diocese, sacerdote é chamado de Dom. Se o sacerdote é de uma congregação religiosa, padre, certo, ou frei, certo, se é de um franciscano, por exemplo, né? Portanto, Dom Bosco era um sacerdote diocesano e ele não quis colocar nenhuma diferença para como ser chamado, e permaneceu dentro da sua congregação religiosa. Todos os padres salesianos são chamados como Dom. Até hoje é assim, Padre Guido? Até hoje é assim. E o italiano, por exemplo, quando ele vai fazer uma referência ao bispo, ele também usa o Dom ou não? Não, para o bispo é excelência, para o cardeal eminência, para o Papa santidade. E ainda em outros lugares da Europa que o próprio título de Monsenhor também é usado para o bispo, não é, Padre Guido? Sim, exato. E, geralmente, quando se dialoga ou se lê um documento para um bispo, sempre começa Excelentíssimo Monsenhor, e depois se diz um nome exato, né? E, portanto, o bispo é excelência, como é o título que se dá, para os sacerdotes o dom. Inclusive, Diácono Eric, para nós aqui no Brasil somos todos padres, mas eu quando vou visitar meus familiares na Itália, ninguém me chama de padre. É Dom Guido. Ah, lá também o senhor é chamado de Dom Guido. Sim. Todos chamam. Olha só. Mesmo o senhor sendo sacerdote religioso, exato, né? Entrou como Dom Guido. De vez em quando alguém te chama aqui no Brasil de Dom Guido, mas então não está errado falar isso, né? Mas deixa do outro Guido de lado. Ainda como curiosidade nesse campo ainda, né? Os nossos amigos telespectadores sabem que eu participo do rito maronita, né? E no rito maronita, e assim como outros ritos orientais, né, que a gente usa, por exemplo, o árabe, né, a língua árabe, para fazer referência ao padre, costume chamar de abuna. Abuna, né? A palavra abun é pai em aramaico, né? Então, a origem dessa palavra abuna também tem a ver com pai e paternidade. Abuna para os sacerdotes e para o bispo é saídna. Saídna para o bispo, abuna para os sacerdotes. Isso é um costume dos ritos orientais, dos padres católicos que servem também nos ritos orientais. E aí a tradição mais relacionada ao árabe, ao aramaico, então abuna e saídna, já que a gente entrou nessas curiosidades, né, Padre Guido? Exato. Bom, então em primeiro lugar os jesuítas, em segundo lugar os salesianos, e em terceiro lugar, Padre Guido? Em terceiro lugar vem a grande família de São Francisco de Assis, né? Que
quando veio falecer, entre aspas, ele não se achou digno de ser padre e faleceu como diácono. E quando ele veio falecer, já havia 2.000 frades na sua ordem. E aumentou o número de uma maneira extraordinária e muito rápida, até o ponto que, não muito tempo depois, nasceram 3 famílias com o mesmo carisma franciscano. Uma família que observava as regras de São Francisco na íntegra, em uma medida muito mais séria e disciplinada. Uma família franciscana que acompanhava com o mesmo nome Francisco, e uma família franciscana, não digo mais moderna, mas que acompanhava também a evolução dos tempos. E até hoje estas 3 famílias religiosas continuam dando muitos frutos de santidade. O nome das 3, só lembrando então? Certo. Original são franciscanos. Depois nasceram os capuchinos, mais rigorosos, e os conventuais, certo? Mais moderno, digamos, mais moderno. Então, Ordem dos Frades Menores ou franciscanos, geralmente a gente confunde, usa a mesma expressão, né? Exato. A gente escreve OFM, Ordem dos Frades Menores, né? Frades Menores. Tá. Agora, os capuchinos acrescentam também um C de capuchino. Por exemplo, o Padre Pio era capuchinho? Capuchino, Padre Leopoldo Mandic, outro grande confessor, também era capuchino, né? E os conventuais são aqueles franciscanos que usam o hábito cinza escuro? Cinza escuro, com o cordão de São Francisco. O Padre Massimiliano Kolbe era franciscano conventual, exato. Quer dizer, não falta exemplo de santos, nenhum dessas ramificações, né, Padre? E não somente, diácono Eri, o que dá mais nobreza ainda à igreja é de ver que o carisma de São Francisco é vivido por inúmeras outras congregações masculinas e femininas. Por exemplo, entre as várias atividades que eu desenvolvo em Bauru, sou capelão da congregação das Irmãs de Estrita Clausura, concepcionistas franciscanas, usam até o cordão. Olha um símbolo de ligação com a família de São Francisco, né? Por isso, também até na vida contemplativa, temos religiosas que pegam de São Francisco. E nós ficamos contentes por isso. Como também irmãs beneditinas da Divina Providência, por exemplo, que são uma congregação religiosa aprovada pela igreja, mas beneditinas, pertencem à grande família de São Bento. Né? E não esqueçamos que destacamos os monges beneditinos, hoje com 6.000 membros, e os dominicanos, São Domingo de Guzmán, com 5.000 sacerdotes e 1.000 irmãos religiosos. E lembrando ainda os carmelitas descalços do ramo masculino, também é bem numeroso, né? Sim, são na base de 4.000 religiosos, sacerdotes, e os claretianos 3.000. São grandes congregações, sim, e temos que louvar. Agora, gente, todos esses números de agora, se vamos fazer agora um balanço da história destas ordens, chegamos a centenas de milhares de pessoas. Certamente. Isso é muito gratificante. Quer dizer, a colaboração e o sim a Deus que um fundador deu, o fruto não acaba mais, está aí de pé até hoje. Exato. Este é motivo de grande prestígio pela igreja. Como disse há poucos instantes, quando nós vamos, por exemplo, celebrar uma missa no Carmelo, das religiosas das Carmelitas Descalças, diariamente eles te apresentam o missal próprio delas. Porque naquele dia tem sempre algum santo ou alguma santa. E certamente isso dá motivo de orgulho para elas. Nossa, e como? Eu vou dizer a verdade, de vez em quando na hora de tomar um café com o padre Eduardo, e falamos desses assuntos, nunca vejo esse homem sorrir de satisfação como jesuíta, né? Porque também os jesuítas, minha gente, quantos mártires, quantas pessoas que deram na sua vida
para evangelizar o mundo inteiro. Ô Padre Guido, nesse minutinho que falta aqui para a gente encerrar o nosso programa, eu queria uma orientação do senhor, porque a gente falou aqui sobre a vida religiosa, sobre a vida consagrada, que é belíssimo na história da igreja, e aqui foi um recorte rápido até, porque, como a gente disse, o assunto é extenso. Ô Padre Guido, mas a gente não pode correr o risco, alguém que está nos assistindo falar assim, olha, esse tipo de santidade é lá para dentro dos mosteiros, está muito distante de mim, eu não tenho nada a ver com isso é lá para Santa Terezinha, isso é para São Camilo de Leles, enfim, para esses grandes santos da história da igreja. A gente não tem que tomar cuidado para a gente não correr o risco disso aqui. Padre Guido, tem algum fundamento isso que eu estou dizendo? E como o senhor orienta para que, de alguma forma, todo batizado viva a sua vocação, independente da vida religiosa? Certo. Se de um lado, diácono Eric, é motivo de orgulho para todos os membros de qualquer congregação religiosa ver os seus fundadores ou fundadoras na glória dos altares, como beatos e santos, nós esqueçamos, porém, que o chamado para a santidade é universal. Poucos dias atrás, foi beatificado um menino, o Carlo Acutis, somente com 15 anos de idade. Foi sepultado de moletom, de calça jeans e tênis. Olha lá, bem cabeludo. É como ele é muito jovem dos nossos tempos, para dizer que a santidade não olha para a estrutura de como a pessoa é, pela grande cultura, ou não bate na porta dos mosteiros como se fosse uma porta exclusiva. Todos nós somos chamados a santificar a nossa vida, dizendo o nosso sim para Deus, que nos chama para este objetivo. Isto é muito importante. A inspiração também dos vários carismas pode atingir também os leigos. A Ordem Terceira do Carmelo, por exemplo, é exclusiva dos leigos. E temos também santos e santas entre eles. Por isso, hoje nós devemos agradecer a Deus, seja pelos carismas, e não esquecendo que no pleno respeito do nosso estado de vida, somos chamados a ser santos, como pai de família, como diácono, como sacerdote, jovens ou adulto ou velhinho. E não tem problema, diante de Deus, qualquer que seja a nossa estrutura física, psíquica, etc., todos somos chamados a este grande objetivo de fazer parte do reino de Deus. Os meios não faltam, os modelos e os santos também não faltam. Portanto, um pouco de humildade e saberemos nós também dizer o nosso sim para Deus. Que bonito, Padre Guido. Então, por favor, a sua bênção para encerrar. É como sempre, a minha bênção, o tempo corre, diácono? Mas verdade. Seja tudo para a maior glória de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, senhor, Padre Guido. Sempre legal ter o senhor aqui conosco. Certamente o senhor vai continuar nos enriquecendo com tanto conhecimento e tanta catequese bem feita que o senhor sempre traz para a gente aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Quero lembrar aos nossos amigos telespectadores, o próprio Padre Guido tem página lá no Facebook. Procura por Padre Guido Motinelli. Padre Guido Motinelli é uma página que o Padre Guido tem no Facebook, que a gente divulga coisas aqui do próprio Eclésia, trechinhos do nosso programa. Sigam também e curtam a página do Padre Guido lá no Facebook. A página do programa Eclésia no Facebook você já conhece. Se você não conhece, corre lá e deixa o seu curtir, programa Eclésia no Facebook. Falei agora há pouco, mas não custa nada lembrar, o Instagram também. Instagram do programa Eclésia, nos sigam também pelas redes sociais, todas elas estão disponíveis para que a gente possa divulgar esse nosso trabalho aqui pela internet, além do próprio portal da Rede Século XXI, onde todos os nossos programas estão disponíveis na íntegra, rs21.com.br/eclésia. Esse programa, inclusive, que você acabou de assistir, em breve estará disponível também lá no nosso portal, tá certo? Se você quiser rever e divulgar para os seus amigos. Na semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser, mais uma vez. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.